Histórias de gigantes existem em várias culturas pelo mundo afora. Quase toda cultura tem ao menos uma história de gigantes andando pela terra. A Bíblia também narra algumas histórias de gigantes. Os famosos Néfilins, que seriam o fruto do relacionamento de seres celestiais, mais precisamente, os anjos, com as filhas dos homens no período pré-diluviano. Esse é o tema de hoje no canal. O assunto em questão é um tanto quanto polêmico, pois o texto de Gênesis 6 não apresenta uma ênfase detalhada sobre a questão dos Néfilins. Portanto, devido às muitas incertezas, não existe um consenso entre teólogos e estudiosos do assunto sobre o que de fato o texto quer dizer. Existe muita controvérsia sobre a palavra hebraica Nefilim, que aparece na Bíblia em Gênesis 6:4 e Números 13:33. A palavra Nefilim vem da palavra queda, um sufixo in, simplesmente acrescenta pluralidade. Portanto, eles eram caídos. A tradução inglesa antiga, conhecida como King James, traduziu a palavra como gigantes, por influência da Vulgata Latina de Jerônimo. Mas o contexto de Gênesis 6 não revela que eram de grande estatura física, e possivelmente essa tradução foi influenciada pelo contexto de Números 13:33, onde os filhos de Anak são chamados de Nefilins, porque são descendentes dos Nefilins. Em alguns textos do Antigo Testamento, encontramos menção dos Anakins, descendentes dos Nefilins, um povo grande e alto. Os tradutores modernos, cautelosamente, evitam agora traduzir Nefilim para alguma palavra portuguesa. A história narrada em Gênesis 6, nos versículos 2 e 4. Veja, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Gênesis 6, 2. Ora, naquele tempo, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Gênesis 6:4. A visão mais antiga é a posição de que os filhos de Deus eram anjos caídos, que tinham relações com as filhas dos homens, e como resultado, os Nefilins nasceram. Esta é a visão mais popular até hoje. Um verso para o qual os defensores dessa posição recorrem é João 6. Veja, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. João 6. Em conexão com este verso, Jó 38:7, também nos diz: quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Jó 38:7. Esses versos usam o mesmo termo encontrado em Gênesis 6. O teólogo, historicamente interpretou os filhos de Deus como anjos, que se encaixam bem no contexto desses versos. Uma passagem principal da Escritura, usada para defender essa visão é Judas 1, versos 6 e 7. E anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas 1, 6 e 7. A carta de Judas indica claramente que houveram anjos no passado que deixaram o seu estado natural. De que anjos Judas está falando? Entretanto, aqueles que discordam dessa linha de pensamento afirmam que seres angélicos não possuem o DNA para combinar com os humanos. Eles são seres espirituais, portanto, não é possível que eles possam produzir descendentes. Inclusive, o próprio Jesus Cristo,
ao responder uma questão sobre ressurreição, diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque, na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Mateus 22, 29 e 30. Aparentemente, parece existir uma contradição bíblica. Seria possível, ou não, que anjos se relacionaram com mulheres, e o fruto dessa união foram os gigantes do passado, os homens de fama? Fica a pergunta. Uma outra linha de pensamento defende que os filhos de Deus são os homens piedosos da linhagem de Sete, e as filhas dos homens seriam da linhagem de Caim, e os Nefilins, os homens ímpios e violentos, resultantes dessa união pecaminosa. O principal fundamento para essa interpretação encontra-se nos capítulos 4 e 5 de Gênesis. O capítulo 4 descreve a ímpia geração de Caim, enquanto que, no capítulo 5, vemos a piedosa linhagem de Sete e Israel. A separação era uma parte vital da responsabilidade religiosa daqueles que verdadeiramente adoravam a Deus. O acontecimento do capítulo 6 foi uma transgressão dessa separação, que ameaçou a descendência piedosa, da qual devia nascer o Messias. Essa transgressão foi a causa do dilúvio que viria a seguir. O mundo ímpio foi destruído, e o justo Noé e sua família, por meio de quem seria cumprida a promessa de Gênesis 3:15, foram preservados. Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino e João Calvino defenderam essa interpretação. Um outro ponto de vista acredita que o termo "os filhos de Deus" era muito atribuído a reis, nobres e aristocratas no Antigo Oriente. Esses déspotas sedentos pelo poder chegavam a ser homens de renome. Em sua busca por poder, eles usurpavam o controle despoticamente, pervertiam o conceito de governo entregue por Deus, fazendo o que bem entendessem. Não se preocupavam em fazer a vontade de Deus, ao estabelecer os governos, trazer alívio por meio de melhorias, correções das injustiças e iniquidades terrenas, e além disso, eram polígamos. As evidências a favor dessa visão são as seguintes. Os targumins aramaicos antigos traduziam os filhos de Deus como filhos de nobres. A tradução grega feita por Símaco trazia a mesma frase como os filhos de reis, ou senhores. A palavra hebraica para Deus é Elohim, empregada nas Escrituras, e traduzida em diversas versões também como magistrados, ou juízes. Ou seja, nessa linha de pensamento, os filhos de Deus eram homens poderosos, ricos, enquanto que as filhas dos homens provavelmente seriam pobres. Estas são as três principais teorias sobre a questão dos Nefilins. Estes versículos em Gênesis 6 têm sido objeto de discussões por um longo tempo. Muitos estudiosos respeitados têm comentado sobre este tema ao longo dos anos, e a identidade dos Nefilins e dos filhos de Deus ainda está sendo debatida até hoje. Eu, particularmente, acredito muito mais na primeira versão. Acredito que anjos deixaram o seu estado natural e se relacionaram com mulheres, gerando então uma raça híbrida. A meu ver, essa interpretação é totalmente sustentada pela Bíblia. Porém, existem questões que precisam ser respondidas para uma melhor compreensão. Então, em um próximo vídeo, discorrerei mais sobre o tema e o meu modo de enxergar toda essa questão. Se gostou do vídeo, comente, compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, e até a próxima.